Então nós vimos, né, dentro da célula toda a produção de ATP. Né? Você viu lá que proteínas têm uma capacidade de produzir ATP, mas principalmente o ATP vem pelo metabolismo dos carboidratos e das gorduras. Então nós partimos lá da glicose, partimos lá do triglicerídeo, né, tanto ácido graxo quanto glicerol, né, subprodutos da quebra do triglicerídeo, e também de aminoácidos, né, como é que dentro da célula é sintetizada ATP. Mais uma pergunta, né, como é que chega glicose, aminoácidos, triglicerídeos, ácidos graxos, glicerol na corrente sanguínea? Da onde que eles vêm? Nós vimos que esse processo vem da transferência de energia dos alimentos, né, de moléculas dos alimentos que nós comemos, moléculas grandes. Então, essa aula agora, né, essa sequência de aulas, é a respeito de como nós transformamos os alimentos os macronutrientes em micronutrientes para eles penetrarem e chegar na corrente sanguínea. Né? Quem faz isso? É um sistema chamado de sistema digestivo. Tá? Sistema digestivo ou sistema digestório, né? Tem uma tendência a gente chamar mais de sistema digestivo, tá? Mas tem livros que ainda traz sistema digestório. Tá? Não vou entrar muito nesse mérito. Sistema digestivo ou digestório. Vamos que vamos para a sequência e vamos começar. Bom, então vamos começar com uma visão geral do sistema digestório. O sistema digestório nós podemos dividi-lo em trato gastrointestinal ou canal alimentar. Trato gastrointestinal, canal alimentar é onde o alimento tem contato com o sistema digestivo. Além disso, a gente tem os órgãos acessórios da digestão. Órgãos acessórios como, por exemplo, glândulas salivares, o fígado, o pâncreas. São órgãos que estão relacionados à digestão dos alimentos, mas que não têm contato direto com esse alimento. As funções gerais aí do sistema digestivo incluem ingestão, que é o fato de você apreender o alimento na sua boca, secreção, aí secreta uma série de substâncias, né? Secreta água, secreta ácido, secreta substâncias que têm funções de tamponamento, secreta enzimas, tudo isso para dentro do trato gastrointestinal, para dentro do canal alimentar. Né? E aqui cabe uma ressalva, né? Às vezes a gente fala meio interno do corpo, a gente acha que é o que está dentro do corpo. E não é assim. Por exemplo, se você se alimentar, o alimento vai chegar no seu estômago. Então o alimento passou pela boca, orofaringe, laringofaringe, chegou esôfago e chegou no seu estômago. Quando ele está lá no seu estômago, ele não está no meio interno do corpo. Né? Porque o trato gastrointestinal, ele não é considerado meio interno. Meio interno são os líquidos corporais. Só quando esse alimento for absorvido, por exemplo, no duodeno, e passar para a corrente sanguínea, aí sim está no meio interno do corpo. Então, a secreção de substâncias no canal alimentar é considerada uma secreção exócrina. Por isso que o pâncreas tem lá, pâncreas endócrino. Endócrino, corrente sanguínea. Né? É a insulina, o glucagon sendo lançado na corrente sanguínea. Pâncreas exócrino. Exócrino é o suco pancreático, que vai cair lá no duodeno. Tá? Glândula salivar é uma glândula exócrina, porque lança o conteúdo para dentro do canal alimentar. Tá? Então, cabe esse parênteses aí. Né? Além dessa função de secreção, também tem a função de misturar e fazer a propulsão do alimento. Tá? Função de digestão, propriamente dita, né? A digestão pode ser tanto mecânica quanto química. Né? Digerir é tornar macro em micro. Tá? Absorção, né, que vai passar da luz do sistema digestivo para a corrente sanguínea. Então é interessante essa função, porque ela tem que ser no tempo apropriado. Então o sistema digestivo ele faz a propulsão no tempo apropriado para ter absorção dos nutrientes,
absorção de água não pode nem ser muito lento e nem ser muito rápido. Se passar muito rápido pelo trato digestivo, não dá tempo de absorver os nutrientes e nem a água. E aí começa a aparecer diarreia. É o que acontece, por exemplo, quando a pessoa está com alguma infecção, com alguma inflamação. A capacidade absortiva, a substância irritante, aumenta a propulsão dos alimentos, né, das substâncias, enfim, aumenta a propulsão, aumenta o tempo, aumenta a velocidade de passagem. E com isso passa muito rápido, dá menos tempo de absorver água. Além disso, a própria inflamação, né, a irritação no trato digestivo também estimula a propulsão do alimento mais rápido para se livrar logo daquela substância irritativa. A consequência são as diarreias. Já se passar muito lento, aumenta muito o tempo dentro do trato gastrointestinal e, portanto, aumenta a absorção, muita absorção, inclusive, de água. E aí tem a formação de fezes endurecidas e, às vezes, até fecaloma. Às vezes, um problema aí realmente que atrapalha a vida da pessoa, Tem que fazer, inclusive, lavagem. E, por último, a defecação, que é a eliminação das fezes. Legal. Bom, ainda dentro dessa visão geral, camadas do trato gastrointestinal. Se a gente pega aqui um corte, que nós fizemos um corte numa alça intestinal, de uma forma geral, é assim que está organizado em todo o trato gastrointestinal. São 4 camadas. A primeira camada é a mucosa. Mucosa tem aí o epitélio, uma lâmina própria, que dá uma sustentação para essa mucosa, e tem também uma muscular da mucosa. Então já tem uma camadinha muscular aqui logo na mucosa. A segunda camada é a submucosa. Então, abaixo da mucosa, submucosa. Aqui é a luz, A luz é onde tem o contato do alimento com o trato gastrointestinal. O alimento está passando por aqui. Abaixo da mucosa tem a submucosa. Tanto a submucosa quanto a mucosa tem células chamadas de células exócrinas. Por que é exócrina? Exócrina porque lança o conteúdo no trato gastrointestinal. Quanto tem também células chamadas endócrinas. Por que células endócrinas? Células endócrinas vão lançar o conteúdo na corrente sanguínea. Então, células exócrinas, a secreção dessas células cai na luz. A secreção das células endócrinas, ou também conhecidas como enteroendócrinas, enterointestino, endócrina, corrente sanguínea, lança o seu conteúdo para a corrente sanguínea. Aí continuando, então mucosa, submucosa, abaixo da submucosa eu tenho uma camada muscular. Camada muscular, de forma geral, tem 2 subcamadas. Uma camada de músculo circular, então em volta da luz, e uma camada de músculos longitudinal, ao longo, as fibras estão ao longo das estruturas do trato gastrointestinal. Entre a camada muscular circular e a submucosa tem um plexo de inervação importante. É o plexo submucoso, também conhecido como plexo de Meissner. E entre as camadas musculares circular e longitudinal tem também outro plexo, que é chamado de plexo mientérico, ou plexo de Auerbach. Esses plexos são inervações do sistema digestório. Essa inervação é riquíssima e é importantíssima para manter a propulsão, para manter os movimentos de mistura para a digestão ocorrer de forma normal. E a última camada, a camada mais externa, é a camada serosa. Tem um tecido conectivo areolar e um tecido epitelial. Essa constituição aqui é geral em todo o trato gastrointestinal. Na boca,
e 2/3 superiores do esôfago e também o esfíncter anal tem músculo estriado esquelético. Ou seja, né, se a gente der uma relembradinha lá da fisiologia do sistema nervoso, né, o sistema nervoso subdivide em dois: sistema nervoso autônomo e sistema nervoso somático. Né? O somático é a porção consciente do sistema nervoso. Né? Se eu quero levantar minha mão aqui, eu consigo. Né? Se eu quero piscar o olho, eu consigo. Né? Tudo que eu consigo fazer de forma consciente é músculo estriado esquelético, portanto inervado pelo somático. Tá? O restante do trato gastrointestinal como um todo, aí é músculo liso. Tá? Então não depende do nosso controle consciente. Então tá aqui, né? Boca, faringe, né? Porções superior e média do esôfago e esfíncter externo do ânus tem músculo estriado esquelético. Inervação do trato gastrointestinal. Então, né, mostrei para vocês aí, né, que abaixo da camada submucosa tem um plexo, entre as camadas musculares circular e longitudinal tem outro plexo. É o que está mostrando aqui, ó. Plexo submucoso, é esse plexo aqui. Plexo mioentérico, é esse plexo aqui. Neurônios, aqui é o corpo do neurônio. O corpo do neurônio é onde está o núcleo da célula, e aqui é o axônio. Tá? O corpo do neurônio, que parte desse plexo mioentérico, vai inervar as camadas circulares e longitudinais de músculo liso. Então, inerva essas duas camadas. Tá? E o plexo submucoso é responsável por inervar o epitélio mucoso, que é onde é produzido secreções, epitélio mucoso. Então, vê bem, o plexo mioentérico controla as propulsões e a mistura. E o plexo submucoso controla a mucosa epitelial, ou seja, controla as secreções. Então, quando o alimento está passando pelo trato gastrointestinal, sinais tanto de estiramento quanto das moléculas químicas do alimento chega até esses plexos. Chega como? Chega através da inervação sensorial, chegando aqui no plexo submucoso e chegando também no plexo mioentérico. Tá? Então aqui são neurônios aferentes chegando no plexo submucoso e no plexo mioentérico. Em resposta tanto à distensão quanto à presença química desses alimentos, aí a gente tem as alterações tanto das contrações musculares para movimentos de mistura e propulsão, quanto das secreções das glândulas tanto exócrinas quanto enterendócrinas. Então esses neurônios que levam informação para esses plexos, eles funcionam tanto quanto quimiorreceptores, receptores que captam moléculas químicas, captam o estímulo de moléculas químicas, quanto receptores de estiramento, receptores que captam estímulo mecânico. E é interessante também a gente notar o seguinte: parte dessas informações chegam tanto no sistema nervoso autônomo quanto no sistema nervoso central. Então, as informações que vão lá para o sistema nervoso central, né, ou que vão aferir para o sistema nervoso autônomo, levam as informações de como que está a propulsão, como que está a mistura, como que está a digestão química. E o sistema nervoso central e o sistema nervoso autônomo, eles também respondem, né, e geram então, respostas a esses estímulos. Então, ó que inervação interessante, né? Isso tudo aqui é chamado de sistema nervoso entérico. Tá? São 100 milhões de neurônios espalhados pelo sistema nervoso entérico. Né? Alguns autores se referem como cérebro do intestino, de tão extensa que é essa rede de inervação. Né? E essa rede, ela responde tanto ao que está acontecendo internamente, conforme vai passando o alimento, quanto também a estímulos vindo do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, quanto do sistema nervoso central. Inclusive sem ter a necessidade de ter alimento aqui dentro. Por exemplo, você conhece picanha recheada?
Picanha recheada é assim, ó, você pega a picanha, faz um corte na picanha, né? Então tá aqui a pecinha da picanha, aqui tá a gordura. Aí você faz um corte na picanha. Você faz um corte, você inverte a picanha. Então aquela gordura ficou por dentro. Então picanha recheada, picanha invertida, porque aí inverteu e a gordurinha ficou por dentro. E ali você vai rechear com bacon, calabresa, provolone, né? Mineiro não pode faltar queijo. Aí você recheia ali dentro. Passa um salzinho ali nela, né? Coloca um papel alumínio e coloca ela na braseira e deixa ela lá, que ela é da diretoria. Quando ela estiver cozida, você abre aquele papel alumínio, coloca ela na brasa e ela vai acabar de chegar no ponto. Aí eu estou cortando aqui a picanha invertida. A gordurinha que ficou ali por dentro derreteu junto com o bacon, junto com a calabresa, junto com o provolone. Olha o queijo derretendo, ó. Olha a gordurinha, ó. Salivação. Eu causei um estímulo psicológico, esse estímulo ativou o seu sistema nervoso autônomo parasimpático e aí você começou a produzir saliva. Mesmo sem você estar na presença da picanha invertida ou estar sentindo o cheiro, pelo menos eu imagino que não nesse momento, né? Sem estar sentindo o cheiro, sem estar com gosto. Então, inclusive, estímulos psicológicos vindos do sistema nervoso central pode ativar essa inervação e você começar a produzir secreções, por exemplo, salivar e inclusive secreções do sistema gastrointestinal, já te preparando para receber o alimento. Espero aí que hoje você faça a ingestão aí de uma picanha invertida. Então, legal, esse aqui é o cérebro do intestino. Bom, vamos então começar a partir da boca. Então nós vamos fazer todo o processo de digestão a partir da boca até a eliminação das fezes. E nesse processo nós vamos fazer alguns adendos. Então a aula é muito mais do que só sistema digestivo. Nós prometemos para vocês que a gente ia fazer todo o processo digestivo até os nutrientes, né, entrar na célula e ser estocado na forma de ATP. Tá? Então nós vamos fazer todo esse processo. Esta aula termina aqui, mas o aprendizado continua. Para acessar as atualizações e as últimas novidades da metodologia Fisiologia Aplicada, utilize o link disponível na descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Até a próxima aula!